O mercado de famosidade, celebridades, gera muito dinheiro e muito interesse no mundo. Mas a gente que não gosta tanto assim de fofoca, fora Babarelando, que adora uma, gosta de saber mais das curiosidades, né? E como você bem viu em um vídeo que a gente fez sobre a vida do Bruce Lee, a morte dele foi um pouco, digamos, controversa. Pensando nisso, hoje eu resolvi fazer uma lista de famosos que tiveram uma morte mais suspeita. Isso não é fofoca, não. É fofoca fúnebre. Não, isso é true crime. Ah, tá. É hoje no Net. Isso, Babarelando, chama true crime. Não é fofoca, é true crime. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vamos começar com o que a gente já sabe que traz uma polêmica, porque se tem uma coisa que o pessoal odeia é que o pessoal não morreu mesmo. E fala assim, não, mas tem teoria da conspiração falando que, na verdade, ele tá no Havaí fazendo não sei o quê. Vamos ver se isso procede ou não procede, né? Vamos começar falando do rei Elvis. Será que ele morreu? Bom, assim, infelizmente para os fãs do Elvis, né, ele infelizmente faleceu sim, e quem garante isso é um brasileiro. Tem toda aquela história que o Elvis na verdade não morreu, ele só tá meio que mocadinho lá, tirando férias num lugar mais sossegado, que ele queria ter uma vida mais tranquila, mas a verdade é que ele faleceu aos 42 anos de uma forma bem súbita. E o médico brasileiro Raul Lamin foi um dos que viu o Elvis dando entrada no hospital naquela fatídica data. Na época ele estava fazendo residência lá nos Estados Unidos e quase não acreditou quando falaram que o corpo do Elvis estava chegando no hospital. Foi quando as coisas aconteceram e ela me falou, olha, você está de plantão, é uma necrópsia para ser feita aí. Eu falei, mas o meu plantão começa às 5 da tarde, são 4 horas, ainda brinquei com ela. Falei, não, mas quem tá aí é o Elvis Presley. Eu achei que ela estivesse brincando comigo, sabe? Não era brincadeira, não, era sério mesmo. Diz ele que só acreditou quando ele viu aquela movimentação estranha, um tanto de helicóptero, polícia, tudo rodeando lá. E que pra ele foi um grande choque ter visto o corpo do ídolo dele bem ali, né? Então sim, o Elvis faleceu. Mas como? Aí é que a coisa ficou meio estranha, porque ninguém sabe explicar muito bem. Tem várias e várias versões falando que foi por causa do abuso de drogas, das coisas que ele usava, mas o próprio Raul falou que não é nada disso. Diz que na autópsia nada que eles analisaram justificava a morte dele, mas que também tinha vindo a público a informação que ele tinha um problema cardiovascular que fazia o coração dele ficar o dobro do tamanho normal. E a Linda Thompson, que era ex-companheira dele, né, falou que ele se medicava o tempo inteiro. Tomava pílula para dormir, para acordar, para ter energia, tudo que você imaginar. Parece até brincadeira, mas nos últimos 20 meses antes dele morrer, foram prescritos para ele mais ou menos 12 mil medicamentos. Tirando todas as teorias da conspiração, né, a causa da morte dele, assim, oficial, é a arritmia cardíaca súbita, que é uma condição que afeta o ritmo dos batimentos cardíacos e que, quando não é tratada, pode causar morte súbita. Então, assim, o Elvis consumiu muitas drogas, mas principalmente as drogas prescritas, né, os remédios. Não dá pra falar que foi a causa, mas com certeza não foi uma coisa que ajudou também, né? Mas o que dá pra afirmar é que Elvis realmente morreu. Babarelando, você pode pegar aquele copo que tá ali pra mim assim, ó? Ah, vocês perceberam? É porque eu tenho malhado. A propósito, vocês estão sabendo da promoção que a Max Titanium preparou? Uma promoção que pode te levar para ver o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Eu duvido você não conhecer, porque a Max Titanium já tem mais de 20 anos, né? E vários produtos premiados. É qualidade pura. Wheys, creatinas, pré-treinos, barras de proteína, tudo isso ela tem. Mas o legal da promoção é: se você comprar qualquer produto Max Titanium ou Dr. Peanut em lojas online ou físicas, você pode pegar sua nota fiscal, cadastrar no site ou no WhatsApp da promoção e você já está participando! Olha só que fácil! Cada cupom fiscal cadastrado te dá uma chance de girar a roleta no site para concorrer a kits de produtos Max.
São mais de 180 kits completinhos, com camiseta e vários suplementos. E esse cadastro também te gera um número da sorte, que no final da promoção pode ser sorteado para te levar para Las Vegas. Vegas, baby. Com aéreo, hospedagem, café da manhã, que é muito importante, diga-se de passagem, e seguro viagem. Mas você tá achando que tá pouco? Você quer uma chance maior de você ganhar? Comprando o Promo Pack Brazilian Caos Invasão Max em Las Vegas, as suas chances de ganhar aumentam significativamente. Cada Promo Pack cadastrado rende 5 números da sorte para o sorteio da viagem e 2 chances adicionais para girar a roleta Max e concorrer aos kits. Não vai perder essa chance de ver o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Como eu já sei que você vai comprar, eu vou deixar o site da promoção aqui embaixo na descrição e no QR Code aqui na tela para você se cadastrar. E muito boa sorte! E aí, você vem? Eu lembro de um tempo mais simples, onde a cada esquina a gente não tinha um novo filme de super-herói, falando sobre a mãe do Batman, o spin-off do professor de inglês do Robin, nem nada assim, sabe? Teve uma época em que a trilogia do Batman era o auge dos filmes de heróis que a gente tinha e tava tudo certo, né? Acontecia só de vez em quando. E um ator roubou totalmente a cena nessa época, que foi o Coringa, o Heath Ledger. Você lembra dele? Todo mundo lembra ele por causa do Coringa, mas pra mim, eu lembro ele muito mais como naquele filme Coração de Cavaleiro, que é muito bom, que eles tocam Queen, sabe? Passava sempre na sessão da tarde. Eu adorava aquele filme. Mas não é à toa que, como Coringa, foi que ele ganhou um Oscar, né? Levou a estatueta pra casa. Mas, infelizmente, o próprio Heath Ledger nunca pôde conferir o resultado do filme dele, porque, infelizmente, ele faleceu antes da estreia. E até hoje tem algumas dúvidas sobre a morte dele. Mas assim, para a autópsia a coisa meio que já tá finalizada. Ele sofreu uma intoxicação depois de misturar vários remédios, tipo assim, antidepressivo, remédio para dormir, e são remédios que a própria família dele já sabia que ele vinha tomando. O problema é que no caso ali dos comprimidos para dormir, ele não tinha uma prescrição médica para isso, sabe? Ele só começou a tomar. E um dia antes, ele tava no telefone com a Kim Ledger, que é a irmã dele, e ela falando para ele assim, ó, não fica misturando esse tanto de remédio, porque a gente fica com medo, pode dar um problema aí, você tá sozinho, né? Como é que nós vamos arrumar? Se tiver um trem sozinho aí, ninguém vai ver. Não tem jeito, né? Mas aí ele falou aquela famosa frase, não, preocupa não, que eu sei que eu tô fazendo. Mas a parte mais suspeita, entre aspas, né, é que na verdade tem um envolvimento da Mary-Kate Olsen, sabe? Das gêmeas Mary-Kate e Ashley, sabe? Pois é. Ela era uma amiga bem próxima do Heath Ledger, porque assim, quem encontrou o corpo dele primeiro foi o massagista dele. Aí, em vez de ligar pra polícia, ele ligou pra ela, que ao invés de ligar pra polícia também, ligou primeiro pros seguranças particulares dela pra ir lá. Aí o pessoal falou assim, uai, mas por que ele ligou pro segurança? Isso é muito suspeito. Isso é muito suspeito. Isso leva a crer que ela estava querendo esconder alguma coisa, né? Mas depois de um tempo ela começou a cooperar com a investigação, desde que ela ficasse imune a qualquer processo judicial que seguisse, né? Sim. Mais suspeito ainda, né, Babarelano? Sim. Você como uma fofoqueira de primeira categoria, você acha isso suspeito? Super. Sabe qual é o meu veredito? Pode falar. Culpada. Mas apesar dessa parte mais suspeita da história, não foi encontrado nada que ligasse ela a qualquer tipo de coisa desse sentido. Então, os fãs começaram a criar outras teorias, colocaram seus chapéus de alumínio, né? E assim começaram a fazer várias constatações. Porque assim, ele estava fazendo o papel de Coringa, que é um cara que é meio maluco, assim. Então isso pode ter afetado um pouco a mente dele, que perturbada ao ponto dele, né, querer acabar com a própria vida. Aí chega a irmã dele e nega essa informação, que o irmão dela não tinha sido afetado por esse papel. Na verdade, que ele estava muito animado com a estreia das coisas, que ele estava realmente assim querendo que esse trabalho desse certo, que era muito importante para ele, mas que ele não ficava maluco igual o Coringa de verdade. Isso é só boato. Apesar do que ele estava enfrentando na vida, apesar das medicações, a família dele acredita que isso tudo nada mais foi do que um erro de cálculo de automedicação, né? Que a gente sempre tem esses comerciais falando sobre automedicação e tal, mas, gente, isso é um negócio sério de verdade. Tem muita gente que toma aí qualquer coisa e isso é perigoso pra caramba.
Mas assim como o Heath Ledger, tem uma outra personalidade bem famosa da história da humanidade que, digamos que não se sabe se foi um acidente, se foi uma morte matada e principalmente se o mandante desse crime era o presidente dos Estados Unidos. Essa história é bem doida e mesmo 60 anos depois desse caso, ainda não se sabe quase nada do que aconteceu. Claro que eu estou falando da Marilyn Monroe, a moça que ficava com os ventos por baixo da saia, naqueles negócios, falando "Oh, Mr. President, oh". O que a gente sabe é que a Marilyn Monroe foi encontrada falecida em casa no quarto dela. E quem encontrou ela foi a governanta da casa. Esse povo que é chique tem governanta, né, meu barulho? Uhum. Que não ligou diretamente pra polícia, mas ligou pros médicos psiquiatras dela. Renato, Sim, meu barulho. eu não entendo esse povo. Eles estão meio suspeitos, né? Todo mundo liga pra alguém que não é a polícia. Não tem, né? Gente, tem que ser pra polícia, pro SAMU, Mas 911. Não. Ela tava deitada na cama dela, com vários comprimidos do lado, e quando você vê uma cena dessa, você pensa que ela tomou aquilo lá até, né, ir pro saco. E foi um erro, assim, de tomar 40 comprimidos ao mesmo tempo. E não tinha nenhum copo d'água perto dela, tipo assim, é como se ela tivesse engolido 40 comprimidos de uma vez, sem água. Acho meio difícil, né? E segundo, que não dá pra falar sobre a overdose, porque, primeiro, o corpo dela não tinha sinais de nada disso e não tinha nenhum vômito, aqueles sinais clássicos, não tinha nada disso. De acordo com a autópsia, a quantidade de remédio encontrado no sangue dela dava pra matar 15 pessoas. E no caso, assim, tirar a própria vida não era uma coisa que era muito levada em consideração, porque ela não deixou nenhuma carta de despedida, apesar que às vezes não precisa de sinais, né? Então a gente nunca vai saber de fato, né? Porque foi uma coisa muito esquisita. Mas onde que entra a questão do presidente dos Estados Unidos? Naquela época, rolavam uns boatos, menina, te contava. Isso não é fofoca, não. Que a Marilyn Monroe tinha um trelelê ali com John F. Kennedy. E não só com ele, mas também com o irmão dele, o Bob Kennedy. Tem algumas fontes que dizem que, inclusive, no dia que ela faleceu, o Bob Kennedy foi visto no apartamento dela. E os dois tiveram uma discussão muito grande, porque supostamente ele teria prometido casar com ela, mas voltou atrás, aquela coisa, né, que você já imagina. E ela estava ameaçando contar para todo mundo o caso com os dois irmãos. É claro que os irmãos Kennedy negaram tudo, inclusive que estavam lá no dia da morte dela no apartamento e nada disso. Mas é muita coisa estranha numa história só, né não? É um caso que a gente realmente não tem certeza de nada. E eu só fico pensando, eu não consigo tomar nenhum comprimido sem água, como que a pessoa toma 40? Alguém deve ter forçado isso e só meio que incriminado, se é que a gente pode dizer assim. Pra mim, é por aí. Mas aproveitando também que a gente estava falando da Marilyn Monroe e citamos o John F. Kennedy, pois é, ele também tá nessa lista aqui. Porque ele também teve uma partida bem suspeita. Assim, na verdade, a causa da morte dele é sabida pelo mundo inteiro, né? Porque foi até televisionada. Durante um desfile de carro aberto lá em Dallas, foram ouvidos 3 tiros. E o cachorro na madrugada, au, au. E o cavalo, plom, 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 plom. O segundo acertou ele pelas costas e o terceiro foi o mais fatal. O Kennedy foi assassinado. E para isso a gente não tem dúvida nenhuma. Mas o negócio que fica, mas por quê? E por quem? Ah, meu amigo, é aí que a porca torce o rabo. O Lee Harvey Oswald foi preso pelos disparos. E segundo a polícia, ele atirou de um 6º andar de um prédio, com uma arma de precisão. E uns dias depois, quando ele estava pronto para ser transferido para um outro presídio, ele foi morto pelo Jack Ruby, o dono de uma boate. Tem 1001 teorias falando de por que ele fez isso, né? Teve teoria falando que ele era da KGB, que é como se fosse a polícia secreta lá da Rússia, e que eles fizeram isso porque são russos. E essa teoria ganha força quando a gente fica sabendo que o Oswald lá, ele era um ex-fuzileiro que foi lutar na Rússia e que inclusive casou com uma russa. Outra teoria fala que quem mandou matar ele foi a máfia. Isso porque os Kennedy perseguiram bastante a máfia. A coisa era matar o presidente para a máfia ficar um pouco mais tranquila numa nice. Já a principal teoria que eles gostam de citar é que a própria CIA armou a morte do presidente. Mas por que a CIA faria isso? É porque dizem que o Kennedy ficou muito pé da vida com a CIA que enganou ele de uma forma lá para que ele liberasse tropas para invadir Cuba. E ele percebeu que tinha sido enganado e dali para frente ele prometeu que ia acabar com a CIA. E olha que já tinha até começado a fazer isso, né? Ele já começou a demitir um pessoal, vários chefões estavam indo pro saco.
Mas aí aconteceu o assassinato dele, o vice-presidente assumiu e adivinha só, quem que ele chamou para investigar esse caso? O cara que ele tinha mandado embora. Pois é, então a versão do governo é que foi o Oswald lá e tal, e vamos colocar uma pedra em cima desse assunto. De resto, sobram poucas teorias, né? Tem esse negócio da CIA aí, mas que eu que não vou meter a colher pra pesquisar mais nesse negócio aí, que é até perigoso, né, Barbarelão? Com certeza. A gente tem que saber até onde que o nosso nariz vai. Mas eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, e se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!